O endividamento das famílias brasileiras cresceu e muita gente tem encontrado dificuldades para pagar contas básicas. Mas você sabia que existe uma lei que garante proteção a este consumidor e traz formas mais justas de negociar dívidas? Para falar sobre este assunto, o tema de hoje, superendividamento, nós convidamos a advogada Evelyn Matos, que já está aqui com a gente no estúdio. Doutora, seja muito bem-vinda ao Tô no Meu Direito. Obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez por poder estar presente aqui e trazer um pouquinho de informação para os consumidores de Feira de Santana sobre os seus direitos, né, para além de ser humano, assim como também consumidores. Doutora, para a gente iniciar, o que é o superendividamento e como a lei define essa situação? Bom, o que é que a gente pode conceituar relacionado a superendividamento? É quando um consumidor, pessoa física, agindo de boa fé, ele chega para os credores, boa parte das vezes bancos, e fala: olha, eu tenho débitos, eu tenho dívidas, mas eu não consigo te pagar, porque eu já estou, como o dito popular, com a corda amarrada no pescoço. Então eu reconheço que eu tenho essa dívida, eu reconheço que eu tenho esse débito e eu quero pagar. E aí, com isso, né, depois da pandemia, a gente tem um boom aí na questão do superendividamento e nós temos a criação da Lei 14.181 de 2021, que é conhecida a Lei do Superendividamento, com a inclusão também no Código de Defesa do Consumidor. E no seu artigo 54A, a gente tem também a definição do que é, né, o superendividamento, como o consumidor ele pode ser constituído nesse âmbito, como eu falei aqui para vocês, pessoa física, né, que agindo de boa fé informa que os débitos que ele tem afetam o mínimo existencial. Então, eu não estou conseguindo realizar os pagamentos do básico para a minha manutenção no dia a dia. Há uma diferença, né, doutora, para quem está endividado e quem está superendividado. É isso? Isso. O que acontece? O endividado é aquela pessoa que tem as famosas parcelas, né? Tem o contrato de financiamento, tem parcelas em cartão de crédito, mas que consegue pagar, certo? Quando a gente fala do superendividado, ou seja, aquela pessoa que não tem condições mais alguma de realizar o pagamento dos débitos que ele possui e também não consegue manter os valores básicos para a sua subsistência, ou seja, muitas vezes eu não consigo comprar comida aqui por conta dos meus débitos que ultrapassam, né, a renda a qual eu recebo. Quais são as principais causas do superendividamento no Brasil? O Brasil tem, a gente tem aqui um suprassumo que é o cartão de crédito, né? Que se a gente parar para analisar aí, nos outros países a gente não tem essa questão do cartão de crédito atrelado ao parcelamento, né? Então a gente tem crédito fácil, a gente tem juros altos no país, a gente tem a facilidade de você conseguir contratar um cartão de crédito e a gente tem também a questão da falta de educação financeira. Então, eu tenho um cartão de crédito, ou seja, se eu recebo 2.000, eu tenho um cartão de crédito com 3. O que é que a gente logo pensa? Inclusive, isso é um meme veiculado aí bastante. Eu tenho 5.000. Mas se a gente for parar para analisar, não é assim. E é justamente por isso que o superendividamento ele acontece. Ou seja, essa facilidade de contratações, né, tanto de cartão de crédito quanto de empréstimo e os juros bastante elevados. A pandemia e o aumento do custo de vida também contribuíram para esse cenário, doutora? Contribuíram sim. Inclusive, como eu falei para você, a lei, né, ela foi criada aí em 2021, então a gente ainda estava naquele momento de transição de pandemia. Então, como as pessoas começaram a ficar muito em casa, a gente imaginava que o consumo ele iria reduzir, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Até mesmo porque muitas pessoas perderam seus empregos. Então, elas precisavam se manter de alguma forma. Então, com isso, contratava empréstimos, contratava cartão de crédito, ou seja, eu vou contratar esse cartão de crédito aqui para poder comprar, sei lá, os alimentos desse mês. Mas o cartão de crédito você compra, a fatura vem. Como é que vai realizar o pagamento? Aí, nesse momento, faz a contratação de um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Então, aí a gente já tem a bola de neve. A bola de neve. Doutora, existem grupos mais vulneráveis, né, ao superendividamento, exemplo de idosos e aposentados, né? Isso, com certeza. Quando a gente fala de idosos, a gente fala de pessoas hipervulneráveis de acordo ao Código de Defesa do Consumidor. E são essas pessoas que as instituições financeiras, os bancos, eles começam, né, a ofertar essas propostas para poder fazer com que essas pessoas, né, acabem contratando e muitas das vezes faltando a informação devida ou às vezes mesmo por essa hipossuficiência técnica que o consumidor, ele muitas das vezes não tem quando a gente fala, né, de idosos, pessoas, né, aposentadas, é justamente nesse sentido. Então, existe essa falta de informação e é por isso que eles acabam sendo alvos fáceis.
O crédito fácil, doutora, tem facilitado esse problema, né? Aqueles que são oferecidos por aplicativos de banco, né? Por telefone, principalmente. Com certeza, com certeza. E aí a gente já volta para a questão que eu falei da falta de informação, porque o que acontece? Às vezes, a imagem que é veiculada, a chamada que é veiculada, venha, contrate aqui, mesmo que você tenha seu nome negativado, você consegue fazer a abertura de uma conta, você consegue ter esse cartão de crédito. Então, isso chama esses consumidores. Ou seja, ele pensa, não, olha, aqui, mesmo que eu já tenha o nome negativado de outras dívidas, eu consigo de uma forma mais fácil, né, adquirir esse novo cartão de crédito, esse novo empréstimo, e aí é mais uma vez uma forma desse consumidor se afundar. Então, essa questão do crédito fácil e de fácil acesso também, né, ele está ligado diretamente à questão do superendividamento. A senhora falou agora há pouco da questão do cartão de crédito, né? Muitas pessoas utilizam como complemento de renda, mas quando que isso começa a ser um sinal de risco, doutora? Quando a gente tem aquela opção no cartão de crédito do pagamento mínimo. Então, quando isso começa a acontecer de forma reiterada, já é um grande sinal de alerta, certo? Quando esse consumidor ele não tem condições de realizar o pagamento da sua fatura no geral, ele já precisa ligar o alerta e falar, olha, aqui tem alguma coisa errada. Por quê? Quando você paga esse mínimo do cartão de crédito, esses juros ele vai se acumulando. Então, se esse mês você não conseguiu pagar e a sua renda é a mesma, objetivamente você já imagina que mês que vem você também não vai conseguir pagar. Por quê? Se não houve uma mudança na sua renda. Então, uma fatura aqui que era 1.000 pode passar a ser 1.500, 2.000 reais. Então, esse já é um grande sinal de alerta. Começou a realizar o pagamento do mínimo do cartão de crédito, precisou pedir dinheiro emprestado, precisou fazer um contrato de empréstimo para poder pagar esse cartão de crédito, já é um momento que a gente já tem que ligar a luzinha vermelha aí. Doutora, quais sinais mostram que a vida financeira está saindo do controle da pessoa? Atrasos no cartão de crédito, esse é o ponto principal. Muitas contratações de empréstimos e também quando você tem um empréstimo, contrata outro empréstimo ali para poder realizar o pagamento do empréstimo e do cartão de crédito. Então é como a gente sempre fala, a lei do superendividamento, né, o superendividamento em si, ele se resume a justamente isso, a bola de neve que esse consumidor cria quando ele não consegue realizar o pagamento das contratações anteriormente feitas. Então aí a gente já precisa se atentar a essas informações. Essa questão toda do superendividamento também pode afetar as relações familiares, né? Até no ambiente de trabalho, a pessoa está ali super estressada, né? A questão psicológica, né, doutora? Isso, com certeza. A gente já tem, inclusive, né, voltando aí, vindo aqui para a parte da psicologia, a comprovação de que muitas pessoas acabam sendo acometidas por depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, justamente por conta dessa questão do superendividamento. Porque muitas das vezes são pessoas que conseguiam realizar o pagamento das suas contas e ainda em determinado momento se vê, como a gente falou aqui, repito, com a corda amarrada no pescoço, ou seja, eu não estou conseguindo realizar o pagamento das dívidas que eu possuo. Então, isso vai desencadeando vários problemas, né, relacionados à saúde mental e à saúde física desses consumidores. Quais são as principais novidades e mudanças nessa lei do superendividamento, doutora? Essa lei de superendividamento, ela traz uma possibilidade de repactuação das dívidas. Ou seja, esse consumidor ele consegue chegar para os credores e falar, olha, eu devo a vocês. Lembrando sempre que esse consumidor ele precisa estar munido de boa fé. Ou seja, entender que ele deve e não é porque existe a lei que ele vai deixar de pagar. Não, ele fala, olha, banco, eu te devo, mas eu preciso que você, junto comigo aqui, eu trazendo essa proposta aqui, a gente consiga realizar um pagamento, a gente consiga, dentro da possibilidade, dentro do que eu recebo, né, do valor do meu salário, por exemplo, eu consiga pagar vocês. Então, é um processo, né, que a gente costuma falar, que é em conjunto, ou seja, precisa de um contador, porque ele precisa fazer, né, os cálculos desse consumidor, ver aqui como é que a gente consegue ajustar também, analisar esses contratos, porque muitas das vezes a gente pode ter juros abusivos aqui, né, juros que estejam prejudicando esses consumidores. E aí o que é que a gente acontece? A gente tem também, né, um sistema de educação financeira, então a gente tem a participação de psicólogos também, administradores, tudo para que esse consumidor ele consiga entender que ele tem um problema, né, que essa questão da falta de educação financeira é um problema para que ele possa vir a se tratar. Então, é algo bastante inovador essa lei, porque ela ajuda também na conscientização sobre as dívidas. A lei fala também sobre o chamado mínimo existencial. O que isso significa na prática, doutora? Olha, o mínimo existencial é quando a gente fala, esse consumidor
consumidor ele precisa ter o básico, pelo menos o valor básico para o pagamento das suas despesas, né? Questão de moradia, transporte, luz, água, tudo que é voltado para os serviços básicos e essenciais que a gente não tem como viver sem. Então é justamente isso que a lei traz, ela fala sobre esse princípio do mínimo existencial, ou seja, nada pode afetar o básico desse consumidor para que ele consiga sobreviver. Como é que funciona, então, a questão de renegociação dessas dívidas, né, que está previsto na lei? Olha, inicialmente, o que é que esse consumidor precisa fazer? Ele precisa olhar para a situação financeira dele, né? E, no primeiro momento, parar de fazer qualquer tipo de compra, tanto em cartão de crédito como contratação de empréstimos. Esses são os primordiais. Então, olhou para a sua vida financeira e falou, ó, aqui eu não estou conseguindo pagar, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ajuda, conforme eu falei aqui, a um contador, para que juntos nós possamos trazer um plano de pagamento, um plano de repactuação, ou seja, para que eu possa renegociar as minhas dívidas aqui e dentro do que eu recebo, dentro do que eu aufiro de forma mensal, eu consiga realizar esse pagamento. Então, é justamente isso que a gente faz. A gente traz esse plano de repactuação, chama os bancos, as instituições financeiras e fala, olha, é isso aqui que eu tenho para te apresentar. Como é que a gente consegue ajustar aqui? Você concorda? Qual a outra oportunidade que você pode trazer? Então, é justamente tentar equilibrar essa situação desse consumidor. Informar que ele realmente tem a dívida, tem o débito, mas trazer o banco também para que a gente consiga chegar a um denominador comum e esse consumidor venha realizar os pagamentos. Doutora, uma outra dúvida, a pessoa que está devendo, né, ela pode reunir todas essas dívidas em uma única negociação, todos os credores? Pode. Quando a gente ingressa com a ação judicial, o que é que ela faz? Esse consumidor traz o plano de repactuação e se ele está devendo, por exemplo, a 5 bancos, ele consegue chamar esses 5 bancos aqui nesse processo, né, apresentando esse plano de repactuação e aí vai ser designado uma audiência de conciliação. A audiência é justamente para isso, entendeu? Para que ele possa apresentar esse plano que ele tem e os bancos possam informar se concordam com esse plano, né, se pode melhorar aqui em algum sentido ou o que pode ser feito. Na verdade, o primeiro passo desse processo é justamente tentar um acordo que fique benéfico para ambas as partes. Outra dúvida, quais dívidas podem entrar na lei do superendividamento? As dívidas que podem entrar, dívidas de cartão de crédito, dívidas de empréstimo, contrato de financiamento, são as principais dívidas que a gente consegue abarcar nesse processo. A gente está com o 2.0 do Desenrola Brasil, né? Lançado recentemente pelo governo federal. Dá para fazer essa associação, aproveitar o embalo desse novo programa, né? Justamente e se valer da lei do superendividamento, né, doutora? Isso, justamente. É um projeto, inclusive, bastante interessante do governo federal para fazer com que esses consumidores passem a olhar, né, os seus débitos, as suas dívidas e consiga realmente, dentro do que eles oferecem, realizar o pagamento. Então, é justamente por saber que o nosso país, as pessoas vivem super endividadas, muitas das vezes, né, até mesmo para tentar mostrar padrões aí que não cabem dentro da sua realidade, né, esse é um ponto importante também. Então, o governo faz justamente isso, chama esse consumidor, fala, ó, vem aqui, né, diante das dívidas que você tem, como é que você consegue realizar esse pagamento, como é que a gente consegue aqui, até mesmo inserir reduções de até 90%, né, das dívidas já existentes. Doutor, existem dívidas que não podem ser negociadas dentro dessa lei? Existe. Por exemplo, dívida de pensão alimentícia. É algo que não entra. Ah, eu estou super endividado, eu vou deixar de pagar os alimentos. Não. Isso aí não tem como, até porque a gente entra aqui na questão, né, do ECA, da Constituição, do melhor interesse para essa criança. Então, realmente, a gente são dívidas que não entram. Assim como também crédito rural e crédito de financiamento. Muitos idosos também relatam, doutora, pressão para a contratação de empréstimos consignados. Existe algum tipo de combate para combater esse tipo de assédio? Inclusive, foi até uma decisão que saiu essa semana, que o sistema do meu INSS agora ele vai dar um período a esses consumidores, né, que possuem pensões, possuem aposentadorias, um prazo de 5 dias para eles validarem esses empréstimos, para verificar se realmente esses empréstimos foram feitos por eles. Porque o que a gente vê muito, né? O primeiro ponto que a gente vê é esse chamamento desses idosos, né? Essa pressão, ligações excessivas, mensagens de WhatsApp, né? Não, venha contratar um empréstimo aqui. E aí, muitas das vezes, esses consumidores, principalmente por serem idosos, acabam caindo, né, na lábia aí desse pessoal com relação para fins de contratação. E outra questão também que acontece muito é a questão dos golpes.
Então, muitas das vezes, esses consumidores, principalmente idosos, acabam caindo nos golpes, né? E quando vê, já possui aí um contrato de empréstimo que afeta diretamente a sua subsistência. Doutora, quais práticas abusivas são mais comuns na oferta de crédito? Pronto, a que eu falei aqui agora, ligações excessivas, aquele número que o tempo todo está ali lhe ligando, falando, não, contrate determinada situação que a gente tem aqui, a gente consegue um refinanciamento para você. E muitas das vezes a gente não está falando de refinanciamento, né? Ofertas, você precisa assinar esse contrato de empréstimo quanto antes, porque assim você vai ter um desconto de X%. Então, é isso que o consumidor ele precisa se atentar. Ofertas que se dizem muito vantajosas. Aí é o primeiro sinal que ele tem que ligar o alerta também. Doutora Evelyn, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, continuaremos a falar sobre o assunto, superendividamento, como as orientações, né, que a doutora está passando para a gente. Então não sai daí que nós voltaremos já já. O Tô no Meu Direito já está de volta. Nós estamos falando, né, sobre superendividamento, como sair das dívidas, evitar essa bola de neve. Doutora Evelyn Matos aqui no estúdio conosco. Doutora, quando a pessoa percebe que não consegue mais pagar as contas, qual deve ser o primeiro passo? O primeiro ponto é analisar a sua situação, verificar as suas receitas, quanto é que você recebe, né, para poder justamente ver a forma de renegociar essas dívidas. O importante a gente mencionar aqui que esse consumidor ele não tem que deixar de pagar as suas dívidas. Eu vou deixar de pagar porque depois de 5 anos, né, a gente consegue retirar a negativação. Mas assim, a dívida ela vai existir. E isso não é o ideal para os consumidores. Então, verificar quanto que recebe, começar a anotar quais são os gastos que você tem, né, quanto é que você recebe, para que você consiga equilibrar e começar a realizar o pagamento dessas dívidas, certo? Chamar também esses credores para uma renegociação. Muita gente tenta pagar uma dívida fazendo outra, né? Como a senhora inclusive já explicou no bloco anterior. Isso não é o indicado, né? Não. Porque o que é que acontece? O superendividamento ele começa justamente nessa situação, né? Muitas das vezes a gente tem ali um cartão de crédito, por exemplo, e aí esse consumidor comprou no cartão de crédito e não conseguiu pagar. Eu vou fazer aqui a contratação de um empréstimo para poder pagar o cartão de crédito. Então, quando você vê, já é uma dívida sendo feita para poder pagar uma outra dívida, e isso nunca vai ter fim. Porque a gente sabe que, por exemplo, no momento de uma contratação de um empréstimo, você contrata 5 mil e acaba pagando 15. Né? A gente tem iniciação de juros, enfim. Então, assim, é por isso que a gente diz que vira uma bola de neve. Então, esse consumidor, ele realmente precisa se atentar às dívidas existentes, né? E ligar sempre o alerta quando não conseguir realizar esse pagamento e não sair fazendo mais dívidas para poder pagar as outras. Doutora Evelyn, PROCON, Defensoria Pública e o Poder Judiciário podem ajudar nesses casos? Podem sim. O que é que esse consumidor precisa fazer? Percebeu que realmente não está conseguindo realizar o pagamento, né, dessas dívidas, procure o PROCON para verificar com ele a possibilidade de chamar esses credores para a realização desses pagamentos. Caso não tenha conseguido resolver de forma administrativa, aí você pode buscar, né, a Defensoria Pública, um advogado de sua confiança, para verificar a viabilidade de ingresso dessa ação de superendividamento. Uma outra dúvida, o consumidor deve aceitar qualquer tipo de renegociação ofertada pelos bancos? Não. Inclusive, é algo que a gente pede a esse consumidor que ele tenha bastante atenção. Porque muitas das vezes, o que é que os bancos fazem? Eles ligam para esses consumidores e falam, a gente tem a possibilidade aqui de refinanciamento. Só que, na verdade, nesse refinanciamento vai ser incidido muito mais juros e essa dívida ela pode aumentar ainda mais, porque parece que vai ficar um valor menorzinho. Mas, na verdade, está aumentando esse contrato de empréstimo. Então, por exemplo, um contrato que terminaria em 2 anos, ele pode passar a ser em 3, 4 anos e ter mais juros incididos sobre aquele valor. O que é que deve ser analisado antes de assinar um acordo? O que é que a gente pede? Que esse consumidor ele tenha bastante atenção, tenha cautela, tenha tempo para poder ler o contrato. É de suma importância a leitura desse contrato, certo? Para que esse consumidor ele não venha no momento de afobação assinar um contrato sem fazer a devida leitura. E, se possível, busque sempre um profissional de sua confiança para poder auxiliar nessa questão, né, da assinatura, da leitura e informar se realmente aquele acordo ali está sendo benéfico ou não para esse consumidor. Existe um risco dessa renegociação virar uma dívida ainda maior, doutora? Ou deve ser somente a atenção ali e, claro, o consumidor fez a renegociação, ele pagar em dia, né, aquele acordo? Isso, é justamente fazer o quê?
olhar o contrato de empréstimo, verificar se está tudo legalizado, como realmente determina, né, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, se os juros eles estão sendo realmente juros cabíveis. E a partir dali, esse consumidor ele precisa realizar esse pagamento para que essa dívida ela não venha a aumentar. Então, por isso que a gente pede aqui sempre a atenção dos consumidores com relação à assinatura desse contrato de empréstimo, a leitura de forma cautelosa e cuidadosa, certo? Para que ele não caia em mais um contrato ou um refinanciamento que, na verdade, vai prejudicá-lo muito mais do que auxiliá-lo nesse momento. Como identificar propostas, doutora, abusivas ou enganosas? Como a gente já falou aqui, desconfiar dessas chamadas. Você só tem até amanhã para poder assinar esse contrato, né? Essa é a sua última oportunidade. Não é bem assim. E colocam até, às vezes, em formato de publicidade, né? Aproveite o X quantidade de porcentagem para você renegociar a sua dívida, né? Isso, quantidade de juros assim, 0,01%. Então, assim, existem taxas de juros, certo? A cobrança dos juros, ela é permitida. Entretanto, a gente precisa verificar se é um juros que está acima do permitido ou se, às vezes, está abaixo demais do permitido. Porque se está abaixo demais, pode ter certeza que essa porcentagem ela vai ser inserida em alguma outra forma ali, em algum outro momento. Porque, às vezes, o que é que pode acontecer? No momento de contratação, a primeira parcela, você pode pagar sem juros algum. E aí, depois, ser incidido os juros, e esses juros acabar sendo um juros muito maior do que em outras formas de contratação. Então, verificar sobre a possibilidade dessas ofertas, crédito fácil demais, a gente já tem que se atentar. Né? Outra coisa também são as ligações que ocorrem de forma ostensiva, né, e excessiva, fazendo com que esse consumidor acabe caindo aí nessas ciladas. Né? Pois é. Doutor, o parcelamento pode comprometer o orçamento ao longo do prazo? Pode. Porque o que acontece? Muitas vezes, o que é que esses consumidores fazem? Vou comprar aqui, né? Como a gente estava conversando, a gente vê muito isso no Instagram. Coisa de R$1.000 eu não compro. Mas se for em 10 vezes de 100, eu já compro. E aí você faz isso para uma coisa aqui. Aí apareceu outra coisa aqui, que é do mesmo jeito. Mas esse valor eu não pago. Mas se eu parcelar aqui, eu pago. E aí vai vindo parcelas em cima de parcelas. Quando esse consumidor ele para analisar esse cartão de crédito, inclusive isso é algo muito importante, porque as pessoas às vezes compram e não param para olhar a sua fatura. Deixa para olhar a fatura apenas no dia de pagamento. E aí, quando vê o pagamento, mas eu comprei só isso e estou devendo isso tudo. E quando atrasa, principalmente, né? Os juros ainda é maior. Aí vai acontecendo somatórios de parcelas. E aí chega naquele momento que esse consumidor não consegue realizar o pagamento. Como a educação financeira pode evitar o superendividamento, doutora Evelyn? Pronto, isso aí é um ponto primordial para essas ações de superendividamento e é um ponto importante também que na própria lei de superendividamento ela fala, né? Essa lei, na verdade, ela busca justamente isso, trazer essa educação financeira para os consumidores, porque se a gente for parar para analisar, a gente não sabe sobre educação financeira. A gente não sabe muito sobre economia, sobre como a gente pode economizar ou até mesmo usar o nosso dinheiro. Então, as pessoas elas precisam se atentar, precisam olhar, olha, eu recebo X reais. Dentro do que eu recebo, eu posso gastar isso aqui. Porque se eu ultrapassar isso aqui, eu não vou conseguir realizar os pagamentos e eu vou estar realmente, como a gente falou, com a corda enforcada no meu pescoço. Então, é justamente você ter um olhar cauteloso para o quanto você recebe e o quanto você gasta. E começar a anotar mesmo, sabe? Pegar o caderninho ali, anotar, fazer planilhas em Excel para ver quanto de despesas, né, você possui e o quanto sai juntamente com o valor que você recebe mensal. É possível recuperar, depois dessa dor de cabeça, o equilíbrio financeiro, doutora, após o sobreendividamento? Se esse consumidor ele entender, né, que durante algum momento houve um desequilíbrio, principalmente voltado para a vida dele financeira, né, ele olha, não, aqui eu ultrapassei dos limites, deixa eu tentar renegociar, deixa eu tentar aqui resolver. Pagou, realizou todo o pagamento, né, entender que durante esse período ele precisa agir de boa fé, não contratar mais, no período que ele faz esse acordo, né, para pagamento dessas dívidas, entender que ele não pode mais contratar cartão de crédito, contratar empréstimos, que ele vai ter que parar. Depois que ele realizar todo esse pagamento, ele pode sim, de forma consciente, voltar a consumir, voltar a utilizar o cartão de crédito, mas sabendo que precisa de um limite. Doutora, quais as orientações, né, que a senhora deixa para quem está nos acompanhando agora e está passando por um momento como este? A primeira orientação que a gente sempre traz é
Veja como é que você realiza os gastos, não tenha vergonha de fazer contas, não tenha vergonha de anotar, mesmo que seja no papel, mesmo que seja uma planilha, os gastos que você tem, para que a partir daí você consiga verificar, né, o tanto que você recebe, o tanto que você consegue pagar, para que em momento posterior você não venha ser assoberbado de dívidas e não consiga realizar o pagamento e realmente ter educação financeira. E se você verificar que você está passando por uma situação que se enquadra na lei do superendividamento, procure o PROCON, procure a Defensoria Pública, procure um profissional de sua confiança para que você possa regularizar a sua situação. Doutora Evelyn Matos, muito obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre feliz em estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho de informação para os consumidores que tanto precisam. E o Tô no Meu Direito fica por aqui, lembrando que este programa vai ser reprisado na quinta-feira às 2 da tarde aqui na TV Feira. Até a próxima.